Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Olá, graça, paz e alegria. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pelo Seu cuidado e confiamos no Senhor. Fala-nos, ministra ao nosso coração e orienta-nos de acordo com a Sua vontade. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Com base no texto do Salmo 139 lido, eu quero destacar nesse momento apenas sonda-me. Muitas vezes nós nos distanciamos dos caminhos do Senhor, cometemos erros e caminhamos sim na direção errada. Alguns acreditam que o cristão não erra, está livre do erro, mas nós somos diferentes. Nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos a nossa condição humana de pecadores e que carecemos do Senhor para mudar essa situação e para termos o perdão. Não é questão de não errar, mas de se reconhecer carente da graça de Deus e saber que Ele preparou a boa nova que aponta para a salvação daquele que crê. E, por conta disso, claro, fugir do erro, sim. Mas se isso acontecer, se formos por esse caminho, nós temos advogado no céu. Apesar de fugirmos do erro, há situações que conseguimos identificar, infelizmente, de forma bem clara, que nós fomos por esse caminho, pelo caminho do erro, pelo caminho do pecado, e que nós não desejamos ir por esse caminho. Nós notamos o erro e temos então a chance de buscar o acerto, de buscar diante do Senhor o ajuste dessa situação. O próprio Espírito Santo toca no nosso coração e nos chama para esse caminho correto. Agora, há situações, e eu vou citar alguns exemplos aqui, mas não se limita apenas isso apenas abre o leque para que possamos pensar em outras tantas situações e quem sabe novas que possam acontecer durante a vida, durante os nossos dias, e a gente pare para pensar se não se encaixa nisso. São apenas alguns exemplos, não se limita a isso, mas há algumas coisas que nós vivemos e que nos levam à possibilidade de cometer erros que nem mesmo nós notamos que estamos cometendo. São chamados pecados ocultos, mas não se desespere. Faça apenas como o texto do Salmo diz e ore ao Senhor, clamando, sonda-me. Esses erros podem atrapalhar também a nossa caminhada. E exatamente porque nós nem notamos ou não assumimos, às vezes eles estão bem declaradamente diante de nós, mas nós não assumimos, não reconhecemos, fica até mais difícil para entendermos o toque do Espírito Santo, nos mostrando que aquilo sim é um erro. E essas falhas que nem notamos, nós podemos então imaginar que não são pecados, não são erros, e acabamos, na verdade, seguindo por esse caminho sem notar ou sem admitir. E precisamos também, tanto quanto quando temos um erro que é declarado e reconhecido, temos também a necessidade de buscar o acerto diante do Senhor e corrigir aquele caminho. Vou citar então aqui alguns exemplos, mas como eu disse, não é limitado a apenas eles. Aliás, eu vou citar um exemplo, vou esticar um pouquinho o mesmo exemplo, para não ficar abrindo muitas possibilidades, mas pare para pensar a respeito dessas situações e quem sabe aplique em outras tantas que você possa imaginar. Alguns imaginam, alguns acreditam e até defendem que desobedecer a regra de trânsito, desobedecer a lei de trânsito, não tem ligação com pecado, é apenas um mero desvio social, não é tão grave assim. Bom, eu acho que é pecado. Ih, pastor, estreitou. Estreitou. Eu acho que é pecado. Pois a Bíblia diz que eu tenho que obedecer às autoridades. E quem estabelece os limites de velocidade são pessoas que recebem autorização de autoridades
para estabelecer esses limites, para fazerem os estudos, para poder fazer essa definição. Logo, desobedecer o limite de velocidade, a regra de trânsito, a lei de trânsito, é desobedecer à autoridade. Logo, pecado. Seguindo nesse exemplo, como eu falei, eu ia apresentar duas situações, mas na verdade ia seguir uma na outra. Seguindo ainda sobre essa questão de respeito à autoridade, as pessoas banalizam um pouco isso. As pessoas tornam muito banal essa questão de respeitar a autoridade, como se fosse apenas não poder discordar do seu político preferido, qualquer que seja. Isso já vem há muito tempo. Havia muita gente que defendia os governos anteriores, há muita gente que defende o governo atual, e fazem do mesmo jeito, fazem da mesma forma que faziam antes, fazem agora. A diferença é o sinal trocado das pessoas que antes faziam de um lado, agora fazem do outro, e eu vou citar a situação. As pessoas não querem que fale do seu preferido, mas falam dos outros. Quem hoje não quer que fale do atual, falava de anteriores. E quem hoje fala do atual, não queria que falasse de anterior. Como assim? Só aquele que você prefere é o escolhido de Deus? Só aquele que você prefere é a autoridade que Deus colocou? É só ele que deve ser respeitado? É só esse que Deus permitiu? Não tem sentido. Porque não pode falar algo. Se você não concorda com aquela pessoa que está na posição de autoridade, porque isso é pecado, porque tem que respeitar a autoridade, quando a gente fala daquele que a gente não concorda, então também está pecando, porque é a autoridade que Deus permitiu. Não é só aquele que você escolheu, aquele que você prefere, que é a autoridade que Deus permitiu. Não jogue a Bíblia nesse jogo. Não jogue a Bíblia nessa lama. Não tem sentido isso. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do poder. Ele é o dono do poder. Ele é que tem realmente o poder. E essa interpretação de que, não, agora é a autoridade que Deus escolheu, porque é o político que eu prefiro. Agora, se não é o político que eu prefiro, agora pode falar contra. Para. É uma atitude só que nós temos. Se você entende que não pode falar, você não pode falar de ninguém. Agora, se você entende que pode falar, eu entendo que pode falar, você pode falar tanto a favor como contra. Eu entendo, sim, que você pode falar tanto a favor como contra, e ainda assim respeitar a autoridade, e ainda assim orar pela autoridade, e não estar desrespeitando, porque o poder, na verdade, é de Deus. O poder não é daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo aquela pessoa que Deus permitiu que pudesse estar na posição de poder. E não é só aquele que eu prefiro que Deus permite. Deus é soberano. Deus é soberano. Agora, se você entende que não pode falar daquele que você prefere, você não pode falar de ninguém. Porque os outros também são autoridade. Agora, se você entende como eu, que pode tanto falar a favor como contra, e siga isso a verdade, siga isso dizendo a verdade. Diga o que é de fato, o que é real. Não fica tentando manipular, não fica tentando mudar o que é a realidade para tentar se adequar ao que você prefere. A verdade é a verdade, fim de papo. E não, a verdade é o que eu vejo. Tem uma imagem, tem uma ilustração, onde duas pessoas ficam diante de um número. De um lado a pessoa vê um número 6 e do outro lado a pessoa vê um número 9. E então essa imagem tenta dizer que tudo depende do ponto de vista que você olha. Nesse caso não. No caso dessa imagem, quem fez o número no chão fez um número pensando ou no 6 ou no 9. Essa é a verdade. Eu posso até não saber qual é a intenção original. Eu posso até não saber qual é a intenção original e jogar com qualquer uma das duas. Mas existia uma intenção original. E essa é a verdade que pode libertar do entendimento errado. Conseguiu captar? Aquela ilustração não tem nada a ver. Tem uma foto de um príncipe britânico em que, vista de um ângulo, ele está fazendo um gesto feio. Visto de outro, ele não está fazendo aquele gesto feio. Aí sim se encaixa a questão do ponto de vista. Mas aquela do número 6 ou do número 9, o número é o número. Quem fez o número tinha uma intenção por trás. E saber a verdade me liberta para saber qual é realmente aquele número, em vez de ficar jogando com qual é qual. Não tem nada a ver que a verdade depende do que eu estou vendo. A verdade é a verdade. E ela te liberta daquilo que você está vendo. Consegue entender?
Agora, na democracia nós podemos sim falar tanto a favor como contra, mas desde que seja com verdade, dando honra a quem tem honra. Só porque é da oposição eu não posso falar, não vou falar a favor as coisas boas que fez. Não, eu tenho que dar honra a quem tem honra. E quando aquele que eu prefiro faz bobagem, eu tenho que dizer, olha, fez bobagem. Mas isso não pode me tirar da brecha de oração. Isso não pode me tirar daquele que busca diante de Deus que ele revele a sua vontade. E mais, essa questão ainda de autoridade, estou estendendo um pouco a respeito disso, mas a autoridade vem do poder que Deus dá. Ainda que as pessoas se articulem para tentar derrubar alguém, se Deus não quiser, não é derrubado. Já pensou nisso? E mesmo que ninguém articule nada, se o poder... diante de Deus, o poder passou daquela pessoa, Nabucodonosor nos prova que ninguém precisa articular nada. Para de achar que a sua movimentação é que faz alguma coisa, então, hein? E mais do que isso, para de achar que só é a autoridade que Deus escolheu aquele que você prefere. Não. Se você realmente entende que não deve se falar, não fale de ninguém. Se você entende que pode falar, fale com a verdade. Mas não deixe de orar. E não deixe de reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deixar de reconhecer essas coisas, deixar de reconhecer realmente essa questão da autoridade, pode nos causar problemas com esses pecados ocultos, porque nós deixamos de reconhecer a vontade do Senhor. Antes de seguir, pensar em Romanos 13, a interpretação de Romanos 13 vai muito além dos políticos. Vamos parar com essa história de só ficar pensando nisso, tá? Vamos ler o texto e vamos buscar a interpretação da parte de Deus. Vai muito além dos políticos. Por isso que eu citei, inclusive, a questão da regra de trânsito. Eu citei essas questões, então, de desrespeitar a lei de trânsito, comentei bastante a respeito da questão de autoridade de Romanos 13, mas isso são apenas exemplos que nos apontam para situações que corriqueiramente e muito presente nos dias de hoje fazem com que as pessoas não notem quando há algum erro, quando há alguma falha, quando há algum pecado, porque estão interpretando de acordo com o que acham melhor e acham que aquilo resolve, aquela interpretação resolve a questão. Pode parar. Isso não existe. Ou nós nos rendemos à vontade de Deus, ou nós buscamos entender a vontade de Deus, ou servimos ao nosso próprio coração. A quem você vai servir? Eu quero servir ao Senhor. Eu quero buscar ao Senhor. E quando eu seguir por um caminho errado, porque eu sou ser humano e posso cometer erros sim, eu quero buscar no Senhor a correção. E mais do que isso, se houver algum desses erros que eu tenho dificuldade de reconhecer, quer seja porque não consigo notar, quer seja porque mudei a interpretação para poder se adequar ao que eu prefiro, eu quero pedir que o Senhor me sonde. Eu quero que o Senhor mude o meu coração para que eu possa entender as coisas de acordo com a vontade dEle. Clamar ao Senhor que nos sonde é pedir que Ele veja como está a nossa caminhada. É abrir mão da nossa vontade pela vontade do Senhor. Os erros que nós notamos, esse nós reconhecemos, apresentamos a confissão diante do Senhor, vamos buscar o perdão e deixar esses pecados, amém? E realmente devemos fazer isso porque amamos ao Senhor. Agora, e aqueles erros que nós não reconhecemos? Alguns não conhecemos de fato, outros não assumimos, tentamos esconder ou mudar a interpretação. Aí cabe a oração do Salmo 139, sonda-me. E nós devemos ir um pouco além, pedir ao Senhor que nos mostre essas faltas, esses erros, essas falhas, para que também possamos deixá-los. O versículo 24 desse texto do Salmo 139 lido. Agora, reconhecer esses erros, buscando no Senhor a revelação, para então conhecê-los, reconhecê-los diante de Deus e abandoná-los, começa no sonda-me. Nesse momento nós começamos a abrir mão, se é 6 ou 9, e buscamos o que Deus realmente escreveu, que número que Deus colocou ali. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu não quero escolher esse ou aquele político. Eu não quero escolher essa ou aquela regra de trânsito para obedecer. Eu não quero escolher isso ou aquilo para poder dizer, eu prefiro assim. Isso não tem problema. Não, eu quero saber qual é o número que Deus colocou ali. Se é 6 ou se é 9. E conhecendo qual é o número que Deus colocou ali, mudar a minha vida
para fazer a vontade do Senhor. O sonda-me é pedir para o Senhor, vê se eu estou vendo realmente o número que o Senhor colocou, em vez de ficar tentando ver o meu ponto de vista. Eu quero ver o seu ponto de vista, eu quero ver a sua vontade para realizar o seu querer. E se há algum caminho mau em mim, livra-me, para que eu possa seguir pelo caminho eterno da tua vontade. Sonda-me. É uma oração muito breve, mas com um alcance imenso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.